me abençoado nessa noite. Uma coisa que eu quero que você entenda, que isso que vocês estão fazendo para mim, ou para qualquer aniversariante, abençoando e dando presente, você só tem a ganhar. Porque quando você abençoa o homem de Deus, Deus abençoa a sua vida da mesma forma. Eu vou te dar aqui só um exemplo, para você entender, para mim entrar na mensagem. Vamos para a mensagem aí, só para você entender. A seca que estava tendo em Israel, da viúva de Sarepta, se não me falha a memória, ela estava pegando alguns gravetos para fazer um bolo e morrer. Era a última refeição dela, da família. Aí o profeta é enviado por Deus para ir para lá, chega para pedir água. Aí o camarada na seca pede água para beber. Já começa aí já o milagre. Porque se está na seca, a água é ouro. Mas ele chega lá e diz: dá-me um copo d'água. Aí a mulher vai partilhar com a água que ela tem com o profeta. E quando ela vira, ele diz: ó, aproveita, faz um bolo para mim. Aí o que acontece? Ela traz a água, prepara o bolo. E eu não vou nem dizer o que aconteceu, né, irmão? Multiplicou, a vida dela mudou para melhor. Porque é assim que acontece. O segredo da vitória é dando que se recebe. Então, se você está me abençoando, mesmo que seja o aniversário, Deus vai lhe recompensar. Deus vai abençoar a sua vida e não vai lhe faltar nada, porque isso é profético na sua vida, no nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônica 15, verso 1. Coloca primeiro. Glória a Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, capítulo 2, e saiu ao encontro de Asa, e disse: ouve-me, Azai, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Entendeu, amigo? O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se buscares, o achareis. Porém, se os deixarem, vos deixará. Isso aqui é Deus que está dizendo, viu? Nessa passagem, o povo, ele estava sendo advertido a buscar o Senhor, pois era disso que depende a nossa paz, é disso que depende a nossa prosperidade. Alguns favores, irmãos, que obtemos do Senhor são favores imerecidos. Deus, Ele nos abençoa sem muitas vezes nem merecer. Porém, existem favores que são condicionados à nossa constância e à nossa perseverança em buscar ao Senhor. Deus, Ele nos abençoa sem a gente nem merecer. Mas existe bênção, existe vitória que depende da nossa busca ao Senhor. E dentro deste versículo, eu quero abordar dois pontos para a gente não se prolongar muito no culto de hoje. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você é o seguinte: buscar ao Senhor é uma condição indispensável para sermos abençoados. Se você quer ter uma vida abençoada, o segredo está em você buscar a Deus. Porque a mensagem do profeta é clara: o Senhor está convosco enquanto
vós está com ele. É verídico. Mas se você abandonar o Senhor, ele te abandonará. Isso não é o que o pastor está falando, é o que está escrito. E quantos não são os cristãos que dizem: Deus está comigo, Deus, Ele é comigo, e essa pessoa não faz nada para agradar a Deus, ele não faz nada para estar na presença de Deus, mas ele diz: não, Deus está comigo, eu sou servo, eu sou filho dele, eu sou filho dele, eu sou filha dele, e vice-versa. As pessoas abrem a boca e dizem que Deus está com ele, e essa pessoa não faz nada, não se esforça para nada para agradar a Deus. A própria palavra de Deus vai falar: vocês clamam, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. E quantos não são aqueles que dizem que Deus está com ele e que é filho de Deus e anda vivendo uma vida errante, uma vida descompromissada com Deus? Isso não é algo que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Está aí: o Senhor está contigo até enquanto você está com ele. Mas no momento que eu deixo, no momento que eu negligencio, Deus automaticamente nos abandona. É da Bíblia, irmão. Então, o segredo para prosperar, para ter a bênção de Deus, é a busca ao Senhor. É algo indispensável. É algo que é indispensável. O cristão, a igreja, os filhos de Deus tem que se dedicar para se esforçar a buscar ao Senhor. Davi, ele adverte Salomão, e foi também algo condicional ao dizer ao seu filho. A Bíblia vai dizer que Davi, ele chega para Salomão: tu, meu filho, Salomão, tu conheces o Deus do teu pai, tu conheces o Deus do teu pai, a quem eu sirvo de todo o coração, íntegro, alma voluntária para com o Senhor. O Senhor, a qual esquadrinha todo o coração e penetra todos os desígnios de vossos pensamentos. Davi, ele aconselha a Salomão, ele diz: tu sabe o Deus que o teu pai tem servido de todo o coração. Aí Davi, ele vai mais além e diz: meu filho, esforce-te e faz a obra. Meu filho, seja homem, esforça-te, tenha bom ânimo e faz a obra. Davi, ele tinha um desejo no coração de construir um templo. Aí Deus disse: não, eu quero teu filho. Aí Davi fica no escanteio, aí vai chegar para Salomão e vai dar pressão: olha, tu sabe que eu tenho servido a Deus de coração, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido verdadeiro com ele. Olha, então, preste atenção no que tu vai fazer. Deus me deu a planta do templo e eu quero que você, seja homem, se esforce e faça a obra. Davi, ele vai dar uma advertência condicional ao dizer ao seu filho Salomão. Ele aconselha a Salomão, porque se você buscar, achará. Ele vai deixar de ser achado, você vai ser encontrado. Se
É isso, Salomão, que você vai ter que compreender na sua trajetória. Eu não vou estar aqui. Deus está te dando a honra de você construir um templo para Ele. A promessa de bênção sobre o seu povo também é condicional. Segunda Crônicas 7,14. O próprio Senhor, Ele vai dizer que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa que está acontecendo hoje é assim: a gente quer ser abençoado sem se esforçar. A gente quer estar em casa querendo que as bênçãos cheguem de paraquedas na nossa casa. Não, irmão, existe promessa para a igreja, para os seus filhos, mas é necessário se esforçar. É necessário, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente chama pelo nome dele, todos os dias: Senhor, me abençoa, Senhor, me protege, Senhor, me guarda, Senhor, eu quero ficar rico, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero reformar isso, Senhor, eu quero um carro novo, Senhor, eu quero uma casa nova, Senhor, cura o meu irmão, Senhor, cura o meu pai, Senhor, cura isso, Senhor. A gente pede demais e Deus dá, mas existe algo que precisa ser feito. Sabe o que é? Se humilhar, se converter, se humilhar na presença do Pai, se converter nos maus caminhos. Muitas vezes, irmão, a gente ora, pede, clama e não recebemos. Porque está aqui, o segredo. Se o meu povo te chama, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos. Tem crente na igreja fazendo as coisas erradas. Tem gente na igreja com panela, com fofoca, com desmedice. Aí ora, as suas orações não são respondidas. A oração, Deus até ouve, mas não responde. Por quê? Porque existe pecado que precisa ser confessado. Se meu povo se converter dos seus maus caminhos. Irmão, nem todo mundo que está na igreja é crente. Bota isso na tua cabeça. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do Pai. Vai lá em Mateus, vai falar isso. Para a gente alcançar o caminho da vitória, da prosperidade, nós precisamos nos humilhar. Precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor e se converter nos seus maus caminhos. Irmão, orar é fácil. Orar, como já vem falado aqui, como já vem pregado, como já vem ensinado, a oração é um diálogo que você tem com Deus, é uma conversa. Mas uma coisa que as pessoas não entendem e não conseguem entender é que para a gente falar com Deus, a gente precisa se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque não adianta estar todo dia na igreja e depois fazer tudo errado. Não adianta. É igual uma música secular que tem muito antiga, que diz: não adianta você ir para a igreja e fazer tudo errado. A música, irmão, fala com muito crente essa música. Devia parar para ouvir, eu não sei, mas ouça para você ver a história. Talvez ele esteja até celebrando com alguém, um parente dele que é da igreja, sei lá, católico, mas ele canta, a música é essa. Não estou aqui fazendo apologia à música, mas é isso que ela fala.
Enquanto as pessoas estão na igreja, todo dia, quando sai da igreja, está fazendo coisa errada, está mentindo, está brigando, está desconfiando da mulher, está desconfiando do esposo, está com negócio com mentira, está com negócio de roubado. Ei, não adianta estar todo dia fazendo as coisas erradas. Por isso que muitas pessoas não prosperam. Por isso que muitas pessoas, ele tem inveja de quem tem. Ele não tem, ele tem inveja de quem tem. Sabe por quê? Porque quem tem está tendo uma intimidade com Deus, uma vida com Deus. Porque o segredo é, se você andar com Ele, buscar a Ele, você vai prosperar em tudo. Porque não é só ser crente, porque ser crente até o diabo é. O segredo é muito além, é obedecer a voz de Deus. A Bíblia vai falar em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje as coisas estão sendo ao contrário, as pessoas estão sacrificando muito e estão obedecendo pouco. Olha o que está acontecendo, nada funciona. Camarada é até dedicado, ele carrega a caixa de som, ele limpa a igreja, lava o banheiro, dá cesta básica, ele é um cara legal, mas ele está fazendo muitas vezes sacrifício e não está obedecendo. Enquanto a Bíblia vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje as pessoas vão fazendo muito sacrifício, vão para a vigília, vai para o culto, vai para a vigília, vem para o culto, vai para a vigília. Aí às vezes um detalhezinho de nada, algo que a Bíblia recomenda nós fazermos e nós não fazemos, e nós não obedecemos. Mas nós estamos na igreja, o pastor prega, o pastor ensina, o pastor mostra, o pastor faz isso, faz aquilo, não porque ele quer, mas é porque está escrito. É aqui que a gente prega, não é o que a gente quer, é o que a Bíblia diz. Aí a gente prefere fazer o quê? Sacrifício do que obedecer. Quantos não são as pessoas, olha para cá, que não são dizimistas, mas ele todo mês compra a cesta básica para dar aos pobres? É um grande sacrifício que ele está fazendo. É louvável isso, mas não está obedecendo naquilo que a Bíblia fala, irmãos. Quantas pessoas não chegam, não enchem o seu carro de roupa, de cesta básica, de coisas boas para dar aos pobres? Isso aí é louvável, viu, irmão? Isso aí é louvável. Mas na sua contribuição você não obedece. Então o que é que você está fazendo, irmão? Sacrifício de dor. Aí você está fazendo muito sacrifício e está deixando o básico, que é obedecer a palavra de Deus. O irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu dar o meu dízimo na outra igreja, é certo? O que você acha? Esse para a pessoa que está falando: irmão, você dá o dízimo na outra igreja, você não vai ganhar aqui, dando o dízimo na outra igreja, é certo? Vai só fazer essa pergunta, não precisa responder, não. Aí você sabe o que fala? Irmão, você se congrega aqui e dá o dízimo na outra igreja. Escuta, vem cá. É certo? Aí eu disse para ele: vem cá, tu come da picanha do alemão, você vai comer lá com a sua família, seu parente, seus amigos. Aí tu vem pagar aqui e não quer mais a conta. Não diz o cara lá: não, eu vou comer aqui, mas vou pagar, não quero mais, eu quero na minha casa.
Só para você ver o que é que o homem lá vai dizer. Resumindo, você contribui no seu dízimo aonde você é alimentado. Você é alimentado aqui, é aqui que você tem que contribuir. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas fazem sacrifício, mas não obedecem. A intenção é até boa. Não, eu vou ajudar a igreja no fulano tal, que abriu ontem, está pagando aluguel. A igreja aqui já tem uma rua de cadeira, já tem ventilador, tu temos que ficar parando, outro já está funcionando, mas lá que não tem nem ventilador, eu vou dar meu dízimo lá. Irmão, a gente tem que contribuir aonde a gente é alimentado. Olha o que as pessoas fazem. As pessoas procuram, se esforçam para fazer o que é certo e às vezes fazem tudo errado. Simplesmente por quê? Porque não querem obedecer. Aí quando a gente não obedece, a gente não consegue prosperar. Porque o segredo está aqui, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, a gente tem que se humilhar. A gente tem que orar e buscar a minha face. Olha aí como o negócio é sério. Não é só chamar pelo nome do Senhor. A gente tem que se humilhar. Não é só se humilhar, é orar e buscar a face. E não é só isso, é se converter dos seus costumes. Tem crente que está na igreja, mas anda nos falsos caminhos. Sabe disso? Sabe o que é esse tipo de gente? É crente religioso, que ele vai para a igreja só para bater o povo, mas anda nos caminhos errados. Então não é só ser crente, não é só ser cristão. Então buscar ao Senhor é uma condição indispensável para sermos abençoados por Deus. Segunda Crônicas 26:5. Uzia propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio na visão de Deus. Aí ele buscou o Senhor e Deus fez ele prosperar. Glória a Deus. Irmão, eu não sou um cara rico nem sou um cara pobre, eu sou um cara abençoado. Sabe por quê? Porque eu morava, eu dormia na mesa de auxílio. Eu já falei isso aqui foi repetido. Aonde eu dormia e aonde eu durmo hoje, eu estou na mesa. Aonde eu dormia e aonde eu estou dormindo hoje, eu estou na bênção, irmão. Por quê, irmão? Porque a gente se dispõe a buscar o Senhor. Quando a gente se dispõe a buscar o Senhor, o Senhor, Ele faz a gente prosperar. Quando eu falo em prosperar, não estou falando de carro novo, casa nova, não estou falando de você sair de Tancredo e morar numa favela, não estou falando isso, irmão. Eu estou falando de você ser próspero na presença de Deus, de Deus não deixar faltar nada para você. Uzias, ele buscou o Senhor, ele propôs em seu coração buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, que era um profeta das visões de Deus, e no dia que ele buscou o Senhor, Deus ele fez prosperar. Irmão, uma coisa que eu quero que você entenda: quando você se esforça para buscar a Deus, Deus ele vai se responsabilizar pela sua vida. Hoje em dia, a gente anda tão ansioso pelas coisas desse mundo,
ter que acordar cedo para trabalhar, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo que a gente esquece de buscar a Deus. Aí quando falou, tem dia que eu saio desesperado e vou falando com Deus no carro. Não sei, é errado, irmão. Tem que conversar com Deus é lá em casa. Até eu estava falando aqui uma vez aqui no altar. Gente que vive em oração não anda com esse tipo de conversinha, irmão. Porque a oração na nossa vida tem que ser sempre prioridade. Pastor, mas é porque eu acordo atrasado, você acorda cedo. Porque para Deus, Ele tem que ser sempre as nossas primícias. Mas a gente estamos vivendo uma vida tão louca, tão assim, desorientada, que as pessoas esquecem de buscar a Deus. Porque o segredo da prosperidade não está em eu trabalhar. O segredo da prosperidade não está que eu ser um cara inteligente. O segredo da nossa prosperidade está em buscar o Senhor. Porque quem cuida de nós é o Senhor. Hoje você tem o que você tem, não é por causa do trabalho, é por causa do Senhor. Hoje as pessoas têm o que tem, não é porque é inteligente, não é porque tem negócio grande, não é por causa disso, é por causa do Senhor. Porque olha para cá, porque quando Deus Ele quer pagar, Ele paga. E aquela música, se Deus puxar da tomada, Ele não faz nada, Ele não prospera, Ele não faz nada. Então a coisa que a gente tem que entender, que o pouco que nós temos, ou o muito que nós temos, ou nada que nós temos, é por causa dele. Mas o texto é bem realista. Se você buscar ao Senhor, você vai ser achado por Ele. Ele vai andar contigo. Mas se você abandonar, Ele vai te abandonar. Segunda Crônicas 31, verso 20, vai estar escrito que em todas as obras que começou o serviço na casa de Deus, na lei, não humilhando para buscar os seus bens, de todo o coração o fez prosperar. Eu vou falar isso. De toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei de Deus e nos mandamentos para buscar o seu Deus, e fez isso de todo o coração, o que é que aconteceu? Prosperou. O segredo da prosperidade não está na fogueira, não está em você pisar no sal ou cheirar uma rosa. O segredo da prosperidade está em você obedecer à voz de Deus. Eu não tenho nada nem tenho inveja de quem tem, porque quem cuidou de mim é Deus. Esses 45 anos que eu estou hoje, quem está cuidando de mim é Deus. Perdi meus pais, perdi minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade, 9 anos. Minha mãe morreu logo com 51 anos. E não foi só isso não. Meu pai morreu no dia seguinte. Resumindo, eu era uma criança do tamanho do meu filho hoje, 10 anos. Sem pai e sem mãe. Você sabe o que é uma criança do tamanho do filho, do tamanho da Laura, na idade de 10 anos, sem pai? Aí você imagina o tamanho das crianças, a fragilidade que eles têm. Mas eu sobrevivi, irmão, por causa dele. Hoje eu já estou com 45 anos, já construí uma família, já tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa maravilhosa.
Por quê, irmão? Porque eu sou bom? Porque eu sou inteligente? Ah, porque tu é elegante? Não, é por causa dele, não é ele. Agora você imagina, uma pessoa de 10 anos, 11 anos, sem pai, sem mãe, consegue sobreviver um mundo desse perturbado. Eu já estou com 45 anos. Já tenho uma família maravilhosa. É que eu estou falando, eu estou nos 45 do primeiro tempo. É motivo de grande alegria. Por quê, irmão? Porque a gente tem se esforçado, tem buscado de todo o coração aquilo que Deus tem determinado para nós. E quando a gente busca de todo o coração a fazer o que Deus determina, Ele faz a gente prosperar. Não é prosperar de carro novo, casa nova, roupa nova. Estou falando isso, é prosperar da presença do Pai. Se eu como ovo, eu dou glória a Deus. Se eu como picanha, eu dou glória a Deus e mistura um pouquinho de aleluia. Se eu como café com pão, eu dou glória a Deus. Se eu como café com pão, queijo, carne, hambúrguer e um negócio assim por cima, eu dou glória a Deus misturado com aleluia. Por quê, irmão? Porque quem cuida de nós, quem zela por vós é Deus. Mas quando a gente busca Deus de todo o coração, quando você faz algo para Deus de todo o coração, você prospera. Você prospera em tudo. E todos os reis que buscavam ao Senhor, eles prosperaram e foram abençoados. Hoje a gente quer essa evidência sem estar nem na igreja. Aí hoje o crente está dentro da igreja, dentro da casa dele, deitado numa rede, cantando aquela música, entra na minha casa. Aí Jesus olha e diz, como é que eu vou entrar na tua casa se tu não entra na minha? O crente está lá dentro da casa, não está doente, está bem de saúde, mas não vem para a igreja. Aí fica cantando que Jesus entra na casa dele. Jesus ele não vai entrar na casa dele porque você não entra na dele, irmão. Jesus, Ele só vai entrar na tua casa se você primeiro entrar na dele. E quando Jesus, Ele entra na casa, Ele faz prosperar, Ele abençoa a nossa vida em tudo. Você pode aplaudir a Deus? Segundo ponto para nós encerrar. Buscai ao Senhor. É uma questão de sobrevivência. Buscar ao Senhor é algo, sobrevivência nas nossas vidas. Amós, capítulo 5, verso 6, ele vai dizer: buscai ao Senhor e vivereis. Buscar ao Senhor, irmão, é sobrevivência. Buscar ao Senhor e viver. Isaías capítulo 5, verso 6, o profeta vai dizer: buscar ao Senhor enquanto não pode achar, invocar enquanto está próximo. Isaías capítulo 55, verso 6. Buscar ao Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Buscar ao Senhor é uma questão de sobrevivência para nós, irmão. Tem muito crente morrendo espiritualmente. Tem muito crente querendo parar.
não é o diabo, é nós mesmos que paramos de buscar. Porque existe mais de 3.000 promessas de Deus para a igreja. Jeremias capítulo 29, verso 3: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Você quer achar Deus? Busca Ele de todo o coração. Quer encontrar Deus? Sai um pouquinho das redes. Quer encontrar Deus? Desocupa mais a tua mente das coisas deste mundo e foca no mundo espiritual. Quer buscar Deus? Quer se encontrar com Deus? Busca Ele de todo o coração. Deus, Ele quer ser encontrado pela igreja. Deus, Ele quer ser achado por nós. Mas a gente está tão ocupado com a nossa vida, está tão ocupado com as parcelas, com as prestações, com a nossa beleza, com o que a gente vai se vestir, que a gente deixa de buscar a Deus de todo o coração. Quantos não são os crentes que não têm mais conseguido ouvir a voz de Deus nas suas orações? E quando Deus fala na palavra, quando Deus fala no culto, aí a pessoa diz: não, isso aí não é para mim não, é para o fulano aqui, isso aí não é para mim não. Deus está falando para a igreja todos os dias. Deus fala através do diácono Bruno. As pessoas não querem ouvir. Ah, porque está na revistinha, mas Deus está falando, irmão, na revistinha. Deus está falando através do louvor. Deus está falando através da escola. Deus está falando através da doutrina. Mas a tua mente, o teu coração está tão ocupado com as coisas do mundo que esquece de ouvir Deus. Com todo respeito, a igreja está se perdendo. A gente tem que orar para Jesus voltar logo, porque senão vai ficar de gente, irmão. Deus está mandando dizer: buscar Ele de todo o vosso coração. Se Deus está mandando a gente buscar, porque Ele quer se achar com nós. Mas a gente não consegue entender que a gente está ocupado. Tem pastores aí mudando o dia de culto, porque está mudando o que é certo. Estão cancelando o culto para domingo, porque domingo vai ter um jogo, beleza, mas não deixe no que é de Deus. Deus quer ser achado por nós, Deus quer ser encontrado para a igreja, mas a igreja está se perdendo, meu irmão. A gente tem que orar para essa Copa se acabar, porque se for todo mês, a igreja vai se desviar. Porque aqueles que é para ensinar, que é para pregar na verdade, estão caindo na dança do mundo, estão caindo no sistema do mundo. O mundo está alcançando. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, mas a igreja está se conformando. Vai ter Santa Ceia domingo, irmão. Quem quiser, ninguém quiser vai ficar em casa. Não venha por obrigação, não. Venha com vontade. Se você quer vir adorar a Deus e cear, a igreja vai estar aberta. Mas se o seu coração está querendo ver lá o que é que vai dar, fica em casa dele. Para não ficar com a sua mente e o seu coração dividido. Ou então vai nascer da igreja do amigo meu que vai ser pela manhã, vai ser pela tarde. Aí de noite vai estar disponível. Você sabe por que as pessoas estão fazendo isso, irmão? Só para não doer na consciência. Vou fazer um culto de manhã só para dizer que eu não fiz. Vou fazer um culto aqui de tarde só para dizer que eu não fiz um culto. Sabe o que é isso, irmão?
aqui contra, porque eu gosto de futebol. Eu gosto. Mas entre futebol e Jesus, eu prefiro Jesus. Não é pecado você assistir o jogo. O pecado é você deixar o jogo te tomar aquilo que é importante, que é a presença de Deus. Eu sou brasileiro, eu tenho que torcer pelo nosso país, pela nossa nação, mas opa, ficou entre Jesus e o jogo. Peraí, não tem negociação não. Não tem negociação. Se o Brasil for para a final, Brasil e Argentina, no domingo, 6 horas, meu irmão, não tem para onde correr, não tem negociação. Eles ficam lá mais atrás das coisas perecíveis, a gente vai correr das coisas que vai permanecer no céu. A gente tem que buscar Deus com todo o nosso coração. Porque no momento que eu posso até fazer um culto domingo para agradar os irmãos, mas será que eu vou estar agradando meu pai? Porque o importante é ele, não é o que o povo quer. O importante é o que Deus quer, não é o que as pessoas querem. O que Deus quer é eu buscar-me Ele e me acharei de todo o vosso coração. O que é que as pessoas estão fazendo? Não, eu não estou querendo buscar o Senhor não. Vou buscar o Senhor na segunda-feira, tá bom? Não, Deus vai dizer, buscar-me Ele e me acharei é hoje. Buscar-me-ei e me acharei é agora. Quando eu digo que a igreja está se perdendo, é porque o mundo está ganhando, viu, irmão? E a igreja está desapercebida. Porque o que é para apoiar a verdade está cedendo. Está cedendo. E a gente não pode ceder ao mundo. A gente não pode ceder aos prazeres mundanos, só reforçando. Eu não sou contra, irmão, eu gosto. Mas no momento que fica a escolha, ainda é incomparável. Não tem como. É insubstituível, como a missionária falou aqui, ou postou-se lá, entre o culto e o jogo. É insubstituível. Mas o que a igreja está fazendo? Deus entende, viu? Deus é brasileiro. Ele pode não ser. Ele pode ser Israel. Diz que Israel está na Copa, pelo menos, porque senão ele ia deixar de estar. Para Israel para estar no Brasil. Ele tem que dizer, não, mas Deus é brasileiro. Não, irmão, a gente não pode confundir as coisas. Se o Senhor está mandando buscar e me acharei em todo o coração, é porque Ele está querendo que nós buscamos a Ele de verdade. O profeta Oséias diz, lá no capítulo 10, verso 2, é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova justiça sobre a terra. Oséias vai falar isso. Irmãos, o nosso papel como pregador não é fazer o que as pessoas querem, porque as pessoas não querem nada. Se a gente, pastor, que fosse se esforçar sempre para agradar as ovelhas, ele não vai agradar ninguém, porque as pessoas não querem nada. Então a gente tem que se esforçar, nós que pregamos o Evangelho, nós que discipulamos as pessoas através do estudo, nosso papel é levar as pessoas ao conhecimento da verdade, e o conhecimento é tempo de buscar ao Senhor e a sua justiça. Oséias capítulo 2, verso 3, Sinfonias. Buscai ao Senhor, vós todos os santos da terra, buscai a sua justiça, buscai a mansidão. Sinfonia 2:3. A partir do versículo. Sinfonias 2:3. Buscai ao Senhor, vós todos os santos da terra.
cima, eu estou falando da necessidade de nós buscar, é bíblico. Eu estou botando as referências aí, o irmão, para você entender que não é eu, é Deus. Aí você diz: Senhor, fala comigo. Não precisa ninguém correr na igreja e nem falar na cara, falar em língua para Deus falar, não. Deus está dizendo: buscar-me porque hoje em dia as pessoas não acreditam no profeta se falar em língua e se ele correr na igreja. Vou para a igreja hoje, vou para a igreja do fulano de tal, porque lá tem um profeta e Deus vai falar comigo. Ei, vai porque quer, porque Deus está falando é todo dia. Deus fala na quarta, Deus fala na sexta, Deus fala no domingo, Deus fala com a criança, Deus usa a criança, Deus usa a mulher do louvor, Deus usa os músicos, Deus usa o irmão do teclado, Deus usa todo mundo. A questão é que a gente não quer ouvir. Para encerrar essa mensagem de Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Buscai o que? Primeiro. Quem falou isso aqui não foi Mateus, quem falou foi Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque no Salmo 34:10, pois aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Ele está faltando alguma coisa? Tá? Se estiver faltando é porque ele está buscando Deus. Porque está aí, ó. Buscar em primeiro. Não, vai ser não, os Salmos. Porque quando a gente busca o Senhor no Salmo 34:10, buscar o Senhor de todo o coração, nada vai faltar. Se está faltando alguma coisa, é porque tem que dobrar o joelho e buscar a Deus. Salmo 34:10 vai ser isso aí. A Bíblia vai nos revelar, irmãos. Em Mateus 7:8, Jesus disse: o que ele busca, achará. O que ele busca, vai me achar. Ele está dizendo: esse é o Senhor. Fica de pé, irmão. Essas são os dois pontos que eu queria abordar. Buscar o Senhor é uma condição dispensável para ser abençoado, para ser próspero. Buscar ao Senhor é uma questão de sobrevivência. Feche os teus olhos. Eu quero chamar aqui o diácono Bruno para nos levar a Deus em oração. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão de tudo aquilo que foi pregado. Acaba com esse negócio de dizer: eu trouxe um saco rasgado e outro furado. Não, traga um furado e um inteiro. Não, traga um saco inteiro e coloque tudo dentro. Receba o que é bom, o que é ruim, porque a palavra de Deus não tem bom e não tem ruim. É tudo necessidade para nós. A questão é que tem algumas passagens que mexem com a gente. A gente não quer, aqui não mexe comigo não. Não, pega um saco cheio. Se tiver rasgado, costure. Para você tirar versículo por versículo, capítulo por capítulo, palavra por palavra, mesmo que uma palavra vai lhe machucar, mas vai ser para o seu bem. Porque o que Deus quer que nós buscamos é a sua presença, para que possamos prosperar de acordo. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Jesus está nesse lugar, que o Senhor possa ter essa glória, ser agradado, Senhor, nessa noite, que possamos estar certos, Deus, que esse óleo a registrar, Deus, Deus querido, que possamos entender, Senhor, e compreender que a tua vontade em nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Te louvamos por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz, pelo que mais para nossas vidas ainda, Senhor Jesus. Muito obrigado por cada filho teu, Senhor, que se esteve nessa noite, ouvindo a palavra, Senhor Jesus, e colocou no seu coração, que guarda na sua mente, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Deus, te peço em nome de Jesus, Pai, nunca afaste a tua presença de nossas vidas. Te louvamos, Deus amado, pelo que o Senhor fez em nossas vidas, temos guardado, protegido, cuidado, Senhor, desse mundo tão vil. Deus, te peço em nome de Jesus, que o Senhor proteja cada filho teu nessa noite, que o Senhor possa escutar as orações, os pedidos, os agradecimentos também, Deus. Senhor, muito obrigado por cada casa aqui apresentada. Amém. Graças a Deus.